Olá, sejam bem-vindos a mais um resumo da semana, a oportunidade na qual você tem de ter todas aquelas notícias que foram mais relevantes, né, que repercutiram no cenário político nacional e internacional de forma resumida e, claro, com o meu parceiro aqui do lado, com uma análise muito mais inteligente do que a minha sobre o que Opa, aconteceu no cenário político mundial. essa E parte não é tão verdade, claro né? que é, pô. Seja Mas vamos bem-vindo, embora. Ricardo Obrigado, Rose. Daniel. Tamo junto aí sempre. Ricardo Rose, como você sabe, também é transmitido no canal do Ricardo Rose. Também o Política do Bom Senso. Então, tá em um, vem e se inscreve no outro. Tá no outro, vem e se inscreve no um. Tá bom? Clica, se inscreve, comenta, compartilha. Se Compartilha, vê se o sininho tá ativado, etc, faz o ritual etc. todo aí e ajuda a gente. Tá bom? Gente, tem muitas notícias hoje. Então, vamos colocar aqui na marcha rápida, porque o tempo é curto e a Sapucaí é grande. É Esse o estado? isso, o tempo é curto e Sapucaí é Tá longa. vendo? Tem um trava-língua aí. Mas de qualquer maneira, vou começar com uma notícia que já vem repercutindo há algum tempo, né? Vocês se lembram aí de muito tempo atrás que o Lula deu uma entrevista dizendo que no momento da prisão dele, ele tinha um sentimento ruim, que ele só ia ficar tranquilo quando o Moro, né? E aí o PT, PCdoB e PV, o PL também entraram com ações contra o Moro por abuso do poder econômico na época das eleições, e essa ação vai ser julgada agora dia 1º de abril. E aí, segundo o que dizem lá em Brasília, né, nas conversas paralelas de corredor, diz que, na verdade, o Lula está pensando o seguinte hoje: não é de bom tom que o Moro seja afastado. Por quê? Porque ele sendo afastado, e como estão caçando a chapa inteira, vai ter uma nova eleição, né? O PT aí poderia colocar a Gleisi Hoffmann, que é do Paraná, se não me engano. Isso, Certo? há uma disputa já interna entre a Gleisi e o filho do Dirceu, Zeca Dirceu. Então tem candidato do PT Já lá estão que se matando. pode cara. acontecer dele ser eleito, ou seja, pode ser uma coisa boa para o PT, como pode ser ruim também de ser eleito uma pessoa mais hostil às políticas do Planalto do que o Sérgio Moro. A gente sabe que o Sérgio Moro não foi o salvador que muitas pessoas estavam esperando. Inclusive tem aquela foto icônica dele com o Dino na sabatina do Dino lá no Senado. Então, pela análise política, hoje é melhor deixar ele lá, que não fede nem cheira, do que ter uma possível ameaça de alguém mais hostil em relação às políticas do Planalto. E sabendo que o senador tem muito poder, pode pedir impeachment aí de muita gente do STF, por exemplo. Então é melhor que mantenha o Moro, né? Faz sentido, né, Ricardo, essa análise. Até razoável. Eu acho que ela faz mais do que sentido, Danilo. Na minha análise, se de fato caçar a chapa do Moro, o Moro e os suplentes, quando a gente fala chapa, é que o senador ele é majoritário, é uma eleição majoritária, apesar dele ser do legislativo. Então ele tem um suplente, dois suplentes, primeiro e segundo suplente o senador tem. Então, se só caçasse o Moro, assumiria o primeiro suplente, que também é motivo dessa cassação, de certa maneira. É um assessor especial do Moro ali, o Felipe. Enfim, caçando a chapa do Moro, abre-se uma nova eleição. Nessa nova eleição, observando o histórico de votação do estado do Paraná, entre Jair Bolsonaro e Lula, o Bolsonaro teve mais votos. Ou seja, a probabilidade de um candidato bolsonarista ser vencedor é muito grande. Seja a escolha do PT, a Gleisi ou Zeca Dirceu, não importa. É irrelevante nesse caso. Eu acho que a chance de um bolsonarista é muito grande. Já foi um bolsonarista, o segundo colocado, com uma diferença pequena para o Moro. Menos de 200 mil votos. Foi entre o Moro e o segundo colocado. Lembrando que na disputa também tinha o ex-governador e o senador em mandato à época, Álvaro Dias, pelo Podemos, que ficou em terceiro lugar nessa votação. Então a gente teve o Moro, que foi eleito, um segundo colocado aqui, que é... tô tentando lembrar o nome dele. Paulo Eduardo Martins e o Álvaro Dias. Ou seja, não tem nenhum partido aqui do espectro esquerdo. E aqui tá tudo com pouquíssimos votos, né? Os candidatos aqui para baixo que tinham outros candidatos. Esses três tiveram votações expressivas, 1 milhão e poucos votos, 1 milhão e poucos votos e quase 1 milhão de votos. Então, se você imaginar que o Moro sai, aí você pode ter esse Paulo Martins, o segundo colocado, já disparado na frente. Porque o Estado tende a ser mais bolsonarista. Eu acho que a análise do Lula, nesse caso, ela é perfeita. Eu só diria que mais do que a análise, deve acontecer isso.
tirarem o Moro e entrar um bolsonarista ainda mais contundente, como é o caso do Paulo Eduardo Martins. Agora, podem ter surpresas, Danilo, podem ter surpresas, porque nos bastidores políticos eu ouço que tem nomes que ainda não estão colocados nas pesquisas para governo, para senador, caso o Moro de fato seja cassado. Existem outros nomes que podem entrar nessa disputa e surpreender muito. Então, é aguardar um pouco o tempo para a gente ver o que de fato vai acontecer. Primeiro passo, que 1º de abril, apesar de ser o dia da mentira, que seja verdade ou não, que o Moro seja ou não, né, cassado. Em ele sendo cassado, aí se convoca uma eleição suplementar e vamos ver que de fato são os players para a gente poder fazer uma análise mais assertiva. Nós também temos uma subnotícia aqui dessa aqui, que aconteceu aqui em São Paulo, uma deputada federal que foi eleita por São Paulo, Rosângela Moro, que mudou o domicílio eleitoral dela para o Paraná. Justamente pensando numa possível cassação do marido e candidatura dela para substituir. Exatamente. Então, assim, também estava fora dos radares esse movimento. Possibilidade, né? Exatamente, que é importantíssimo. Aí é óbvio que o próprio PT já está entrando na justiça eleitoral pedindo a cassação dela, a proibição dela, porque se ela foi eleita como deputada federal por São Paulo, dizendo que tinha um domicílio eleitoral em São Paulo, agora ela muda o domicílio e vai para o Paraná, e o mandato que ela recém teve pelo povo paulista, que a eleição foi ano passado, ano retrasado, perdão, foi 2022. Então precisamos observar isso também. Acredito eu, e aí não sou especialista em direito eleitoral, que não há ilegalidade. Porque ela está transferindo dentro do prazo e o mandato de deputada federal dela não, em tese, de novo, não sou especialista em direito eleitoral, mas em tese não a proíbe de mudar o domicílio eleitoral. Não há nada que a proíba. Aí teria que ser interpretações de interpretações. Como foi eleita deputada por São Paulo, não pode mudar de estado? Pode. O voto não é distrital aqui no Brasil. Tudo bem, mas então, tem toda a complicação política. Exato. Eu, como cidadão do estado de São Paulo, me sinto traído, completamente traído. Eu não votei nela, obviamente, mas uma deputada federal, como os deputados federais são eleitos proporcionalmente pelo número de habitantes, São Paulo tem 70 deputados federais, ele está perdendo um deputado federal. Então, se ela quer ir para o Paraná, tudo bem, mas ela deixa o mandato para o estado de São Paulo, na minha análise. Seria mais adequado. Tem muita água para rolar nessa ponte, mas também a tua análise foi ótima, porque é um player, imagina, uma campanha do Sérgio Moro dizendo, o Lula me cassou, foi o Lula, e então, tá aqui a minha esposa, ou seja, é um player que a gente não sabe para onde vai. Então pode ser que surpreenda e a Rosângela vá lá pra frente novamente. E a União Brasil, um partido que tem tempo de TV, tem estrutura, isso, enfim, realmente tem muita coisa para acontecer. Essa eleição vai ser uma boa eleição. O que eu acho engraçado no Brasil, nenhum demérito à esposa, mas entenda o que eu quero dizer, é que quando o candidato, por algum motivo, não pode candidatar, joga a esposa como se fosse substituto. Aconteceu com a Roriz, lá, aliás, se você não viu, não tá sabendo, Joaquim Roriz, ele foi impedido por algum motivo lá em Brasília e colocou a esposa. Só que a esposa era uma senhorinha dona de casa, coitada, sem nenhum demérito. Ela não estava preparada para disputar uma eleição de governadora. Governadora do Distrito Federal. Cobra e engolir cobra. Então você vê o debate dela, eu aconselho que você veja. Ela andava com muita... Eu assisti esse debate, Danilo, ao vivo. Realmente dava agonia de ver ela, porque ela não sabia se posicionar com nenhum questionamento. Ficou bastante humilhante para a pessoa, realmente. Foi triste. Mas, de qualquer maneira, já falaram também o Haddad de colocar a esposa do Haddad para disputar a prefeitura de São Paulo. O Bolsonaro já falou também de colocar a Michele Bolsonaro para disputar algum cargo, que ninguém sabe o que é. Me permita só um detalhe aqui. No caso da Michele, apesar de ser a mesma linha de pensamento sua, só fazer uma correção. O Bolsonaro ele é contrário a Michele ser candidata a presidente. Ele acha que ela deveria ser candidata ao Senado. Inclusive, o nome da Michele Bolsonaro tá rodando nos bastidores do Paraná, como uma possível candidata na vaga do Moro, exatamente. Mas no caso, o Bolsonaro já deu depoimentos de que ele não gostaria que a mulher fosse candidata a presidente da República. Aí a gente não sabe também se não é mais um elemento dessa composição que você tá falando. Falar, não quero ela não, tá ok? Mas enfim, muita água vai rolar aí nisso aí. E tem mais uma esposa aí, que é a do Deltan Dallagnol. Porque a possível prefeitura de Curitiba, se não me engano,
E aí, por conta dele ter sido cassado ou não, tem uma questão de se ele é inelegível ou não, e também está se discutindo isso. Se ele não for, colocar a esposa dele. Pelo amor de Deus, né, gente? Situação triste, mas vamos lá. De novo, nenhum demérito a ser o esposo. Podia ser, pelo contrário, podia ser uma deputada que ficou inelegível e colocar o esposo. Mas a gente nunca viu isso acontecer. Normalmente... Pelo menos eu não me recordo de nenhum caso. A política é majoritariamente masculina, então a maioria dos casos vai ser isso. O homem, por algum motivo, foi inelegível e a mulher assume. Inclusive, também tem muita gente dizendo aí, né, que alguém num cargo mais alto da República Brasileira também esteja preparando a esposa para assumir o cargo no futuro. Entendi. Então você vê que é uma coisa recorrente essa novela de colocar a esposa. Bem, a gente falou da Gleisi Hoffmann, né, que é presidente do PT e deputada federal pelo Paraná. Ela apresentou um projeto de lei recentemente, nesse dia 11, que é o 682 de 2024, como está aqui na tela que você pode verificar. O que diz esse projeto? Bem simples. Ele proíbe o funcionamento de clube de tiro e cancela o registro de armas de fogo que estão em posse de CACs. O que é o CACs? Colecionador, atirador e caçador. Tem uma exceção que é para o pessoal atirador olímpico, que aí ele precisa para praticar a modalidade dele e representar o Brasil. Mas o projeto é de cancelar. Para com isso daí, né? Nós tivemos já uma reação bem considerável da bancada da bala, né, lá no Congresso Nacional. Mas eu tenho uma dúvida para o Ricardo. Vou inverter o jogo aqui. Opa. Esse é um assunto que vai passar pela Comissão de Segurança. Okay. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Aí eu tava vendo, o PT tem 6 dos 35 membros lá da comissão. Então a chance desse projeto ser um nat morto é muito grande ou tô viajando? Não tá viajando. Na minha opinião, é um projeto lacração da Gleisi que tá querendo chamar a atenção porque é pré-candidata ao Senado. Uma vaga que ainda não existe. De novo, a gente tá falando aqui na hipótese. O cadáver tá nem tem cadáver ainda. Os urubus já estão rodando. Então ela precisa aparecer. Há uma disputa interna dentro do PT dela com o Zeca Dirceu, que é filho do Zé Dirceu, que tá voltando aí aos... Né, o Zeca Dirceu também é deputado, não? Deputado federal também. Ambos pelo Paraná. Então os dois estão disputando a vaga do PT para essa disputa do Moro aí. A Gleisi resolveu colocar, ela já tem um quê com essa questão dos CACs, dos clubes de tiro, resolveu colocar esse projeto. Para mim é um projeto que vai causar oba-oba, porque imagina, são muitos clubes de tiros espalhados pelo Brasil, ilegítimos, na minha opinião, um projeto absurdo por parte dela. Ao invés da gente incentivar, regular, ajudar esse empresário também no clube de tiro, que tem gente que gosta de fazer tiro esportivo, realmente nós temos um conjunto de colecionadores, ela não gosta dessa galera, é um problema dela. E aí ela levar isso para tentar transformar num projeto de lei, para mim é uma forma de aparecer, e aparecer, estamos aqui falando dela, vai estar muita gente falando dela, ela acaba entrando na mídia e ajuda nessa teórica disputa que ela vai ter internamente no PT e posteriormente ao Senado Federal. Mas para mim é um projeto também natimorto, tem aí a chamada bancada da bala, que vai atuar fortemente, muitos deputados federais que são defensores dos clubes de tiro, dos CACs, alguns que se elegeram inclusive com essa bandeira, vão acabar ocupam espaços na Comissão de Segurança, vão acabar freando esse projeto na própria comissão. Quando um projeto ele não passa por uma comissão, ele para? Quando o projeto ele não é aprovado, na verdade não, ele pode caminhar, ele só não vai vai ser escolhido um relator desse projeto na comissão, ele vai relatar e vai dar um voto. Pela aprovação? Pela aprovação ou não. É esse voto do relator que é discutido na comissão. É a favor ou contra o voto do relator. Sendo contra, ele pode ir para uma outra comissão, como Constituição e Justiça, e acabar indo para o plenário, mas já vai com os pingando. Só então se existe a chance dele ir embora, caminhar. Tá. Aqui interessante, eu falo tantas vezes de liberdade, etc, né? Eu já fui numa vez num clube de tiro, dei uns tiros lá, não achei uma coisa legal, mas isso sou eu. Eu sei que outras pessoas gostam, tá? E eu não sou o modelo brasileiro, então eu não posso guiar toda a nação pelo que eu gosto. Então se ela não gosta também, faça que nem eu, não vá, né? Exato. E ponto final, e sigamos a vida aí. Mas é um projeto que vai dar polêmica, que vai andar, e vocês vão ouvir ainda falar, e principalmente
na Comissão de Segurança, que se você olhar, que nem eu fiz aqui os integrantes, a maioria deles tem algum título no início, é delegado, é cabo, é soldado, então é a galera da segurança que já portaram, veio da segurança pública e consequentemente vai ser contra esse projeto de lei, cuja chance dele ir para frente é baixa na minha concepção, mas existe e pode ir. Sim. E são justamente esses projetos que ninguém fala, não vai dar em nada, É que acaba... são os que são votados na calada da noite. Bem, mudando um pouquinho aqui de localização, vamos pegar uma passagem direto para os Estados Unidos. E lá, um grupo de deputados foi recepcionado por deputados republicanos de lá, não os nossos republicanos. Os republicanos de lá receberam uma comitiva de deputados que deram uma entrevista coletiva lá, e Eduardo Bolsonaro disse o seguinte, que no Brasil existe, abre aspas, um autoritarismo judicial e perseguição política aos oposicionistas no Brasil, comparando o Brasil com um campo de concentração em Cuba. Estava com o Eduardo Bolsonaro deputados como Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, o Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, e tinha mais um de São Paulo, que foi de cultura do Bolsonaro, ministro da Cultura, esqueci o nome, Mário Frias? Mário Frias. Também estava lá, né? Eu achei interessantes aqui em relação a Cuba. Eu sei que a gente tá vendo o vídeo aí, não vamos falar isso de novo, né? Inclusive vai fazer um ano já que a gente já foi. O Brasil tá ruim, tá com cerceamento de liberdade de expressão, etc. Mas a gente não se compara com aquilo lá, tá, gente? Teve, por exemplo, um depoimento que eu ouvi lá em Cuba de uma pessoa que estava fazendo direito e ela questionou, já que nós temos na Constituição direitos assegurados, por que infelizmente a realidade é diferente? Coisas que a gente aprende aqui também faz o mesmo questionamento. A diferença é que aqui o professor fala que a realidade é um pouco diferente, a gente segue o barco e continua a formação. Lá a pessoa foi presa durante 1 ano como punição. Então, o Brasil tá ruim, mas perto do que eu ouvi lá em Cuba, a gente tá, graças ao bom Deus, muito longe. Tanto é que nós estamos aqui falando o contrário, muitos posicionamentos contrários ao governo que está lá com a caneta agora, e até então não apareceu a Polícia Federal aqui, toque, a Polícia Federal aqui para pegar a gente. Eu concordo com a tua fala, assim, da comparação, mas acho que o que o Eduardo quis dizer, não quero colocar, né, enfim, fazer interpretação do Eduardo aqui, não. Mas acho que o que ele quis dizer é que nós estamos caminhando para, por isso que esse grito pela democracia lá nos Estados Unidos. Eu sei que essa comitiva fez essa coletiva de imprensa na frente do Capitólio, que é o prédio do Congresso americano. Foram alguns deputados que estiveram presentes. Eu sei que depois eles foram recebidos, alguns deles, em especial o Eduardo, foi recebido pelo pré-candidato, que não é mais pré, porque já conseguiu levar a indicação, falta a formalização dessa indicação pelo Partido Republicano, Donald Trump, que recebeu, que falou e que conhece bastante da realidade do que está acontecendo no Brasil, e falou por videoconferência do celular do próprio Eduardo com o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, com o pai do Eduardo. Enfim, acho que a lógica disso realmente é gritar para o mundo que está acontecendo um cerceamento, na opinião dos deputados, da liberdade de alguns opositores aqui no Brasil, e a gente percebe muito desses movimentos. É alertar o mundo, é começar a alertar algumas pessoas para que isso não avance, não aconteça como hoje é em Cuba. Realmente acho que a nossa realidade hoje é diferente da de Cuba. Mas se não houver realmente uma amplitude desta democracia real, nossa, a gente pode caminhar para não ter a opção sequer de protestar. Hoje já tem muita gente que tem medo de protestar. Sim. Então a gente ainda continua falando, de novo, falando sempre com responsabilidade, falando sempre com coerência. A gente não fica falando o que a gente tirou da cabeça. A notícia que já está sendo amplamente divulgada na imprensa. Mas as pessoas começam a ter medo de emitir a sua opinião, e aí nós vamos caminhando para um regime não tão desejável. Não tão desejável, exatamente. Dessa parte aí de caminhar, eu concordo, porque eu vejo alguns posicionamentos do nosso Supremo Tribunal Federal, agora com também a comissão do TSE sobre a proteção da democracia e desinformação, cujo símbolo, diga-se de passagem, é um grande olho que tudo vê, né? Lembrei aí bastante do 1984, de George Orwell, né? Então, assim, sim, estamos caminhando, não sei para onde, mas
recrudescimento na questão de censura. O PL 2630 é um deles, que já vai mudar o número dele, porque o PL 2630 talvez tenha muita oposição, então vão dar um jeito de fazer um remendo nele para ir. Então a gente fica com algumas ameaças no Brasil, mas graças a Deus, sim, ainda não estamos nesse nível aqui. E espero que nunca chegaremos lá, vamos lutar para que isso não aconteça. Agora, esse próprio movimento do Tribunal Superior Eleitoral, acho que não está na nossa pauta, mas já me preocupou muito, porque aquilo ali, na minha opinião, é um quê de PL 2630 disfarçado de tacada pelo TSE. Não passou no Congresso? Ah, não tem problema não, porque o Tribunal Superior Eleitoral agora, porque ele cria uma comissão, é ele quem vai dizer o que pode e o que não pode nas redes. Tá E pior. tem o poder de polícia de derrubar. Já ajustado com a Anatel, ou seja, imagina, tá pior que o 2630. Tá pior que o 2630. Os caras falaram, não foi lá no Congresso, vai na canetada aqui e bola pra frente. Então é preocupante mesmo o que tá acontecendo ali. Agora eu vou dar uma de Ricardo Rosso. Normalmente você colocaria vírgula, e isso é culpa do Congresso Nacional, do Poder Legislativo. Por quê? O Tribunal Superior Eleitoral ele tem a função de regulamentar as eleições no que a lei for omissa. Então, se o Código Eleitoral, a lei das eleições, não é abrangente o suficiente, não tem um deputado, como diz você no passado, com culhão para dizer vai ser assim as eleições, compete ao Tribunal Superior Eleitoral legislar sobre o tema. E aí, se o Congresso é omisso, eles não são. Realmente, nessa gestão não está sendo mesmo, não está deixando passar nada, está com olho que tudo vê. Inclusive, dá uma olhada lá no logo. Se eu lembrar, vou deixar o símbolo aqui agora para vocês verem. Vocês vão ver que é um grande olho que tudo vê. E aí fica a mensagem subliminar para um bom entendedor entender. Continuando, já estamos com pressa, hein? Já falando um monte de notícia com pouco tempo, mas vamos lá. Importante é resumir notícias. Essa notícia aqui eu ia pular, mas vou falar também que a gente está com tempo. Nós tivemos um julgamento no Supremo Tribunal Federal, que, de novo, repercussão geral, a mesma conversa do que a gente já falou na passada. Que é o seguinte, imagina um casal entre duas mulheres. Uma delas fica grávida. Como não é de nossa competência. Agora, como? Não é de nossa competência aqui. Pode inseminação ser artificial. Exatamente. Ok. Né? E aí, ela dá à luz. Quem tem direito à licença maternidade? Ela que deu à luz. Tá, aí o julgamento era exatamente isso daqui, se a cônjuge tem direito também ou não a essa licença maternidade. E o julgamento ficou fixado no seguinte: ela tem direito à licença paternidade se a que deu à luz pegar a licença maternidade. Ok. Licença maternidade de 120 dias, licença paternidade de 5 5 dias. Agora, se a que deu à luz ela não pegou, às vezes ela não tem um vínculo formal, então não precisa empresária, da licença, isso. Freelancer. Aí nesse caso, a cônjuge que não deu à luz, ela tem direito à licença maternidade. A ideia é de dar igualdade a esse casal aos direitos que o casal hétero teria. Aí na minha concepção, então ela teria que ter o direito da paternidade. Tá, mas a pergunta, até o direito da licença paternidade, ok. A que teve a criança, a que pariu de fato, tem a maternidade, legal. Se ela não é, se ela é empresária, se ela não tem vínculo legal, CLT, não vai tirar a maternidade, aí é um X da questão da mãe. A outra parte tem licença paternidade, como funciona num casal hétero. Sim. Ok? Para mim, se o argumento era igualdade, era esse isso, a porque tese. Exato, na minha cabeça também, porque eu acho que neste caso tem espaço para então um casal hétero ou além, que eu não quero nem entrar nessa discussão de hétero e tal, não, porque e se forem dois homens, o casal gay, e adotarem um bebê? Quem aí tem direito à maternidade aqui? Quem tem direito à paternidade aqui? Entende que tem, tem um questionamento a ser caminhado aqui? E no caso do pai, a licença paternidade de 5 dias e da mãe de 120 dias, porque ser pai é ser menos? Apesar de eu entender as questões físicas da mulher que pariu e tudo mais, mas enfim, tem todo um questionamento aí. Essa discussão, acho que ela vai um pouco mais longa aí. De novo, tem esse Congresso Nacional, ele é meio vergonhoso, na minha opinião. Tem uns elementos ali bons, umas mulheres, uns homens, uns deputados, de maneira geral, que fazem um trabalho bom, mas a maioria ela é vergonhosa. Porque, de novo, aqui, pra mim, vai omissão do Congresso Nacional e não legislar sobre o assunto, pô. Vá lá, deputado, que nós pagamos você pra isso, pô.
quase saiu um palavrãozinho aqui. Foi sem Pô, querer. tá tudo bem. Caramba, meu. Aí a gente tem que ficar esperando o Supremo Tribunal Federal fazer uma repercussão geral pra gente... Nós aqui em 2 minutos, nem isso, levantou um questionamento que ninguém sabe responder. Se for dois pais. É verdade. Ou adotou uma criança, neném, recém-nascido, adotou. E agora? Faz o quê? Quem é que é a mãe pra sair de licença maternidade? Quem que é o pai aí? Cara, vou fazer o seguinte. Eu- No próximo resumo da semana, eu trago pra vocês a solução aí. Vou pesquisar lá no Supremo. Qual é a posição? Quem é que era... Quem que tava nessa turma? Qual Acho que era o turma? Fux. Fux, e aí, falou. meu amigo? Deixa eu ver aqui. Caramba, mas o Congresso Nacional poderia dar a resposta para isso. O Congresso pode criar uma legislação para isso e facilitar a vida de todo mundo e discutir no Congresso e levar e criar audiências públicas e ter uma discussão mais ampla com a sociedade, levar um casal homossexual masculino e feminino para falar. O feminino a gente entendeu, já há uma repercussão geral aqui. Agora, e o masculino? Acontece o quê? Os dois recebem paternidade, pouco tempo, né? É um negócio complicado. Boa pergunta, mas fica pro Danilo do futuro esse problema aí. Legal, que eu bora. trago pra vocês essa resposta lá no futuro. Como essa notícia era bem rápida aqui, vamos lá também. Olha a minha cabeça de alumínio que o Ricardo fica falando tanto aí, que eu não gosto do TikTok, etc, etc, que vão vender os dados pro governo chinês, blá, blá, blá. Parece que outras pessoas também Danilo, não gostam. eu não acho que eles vão vender pro governo chinês. Sabe, Eu acho tem- que já está com o governo chinês, eu só não me preocupo. Não, quando é empresa, eu tô nem aí. Agora, quando é governo, o governo tem armas contra a gente. O governo a gente tem que temer. O poder do governo é muito forte. Isso é verdade. Então, quando é governo, eu me fico um pouco ressabiado. Mas aqui é guerra fria tecnológica. Eu tô nem aí. Pega meus dados e me vende aquilo que eu quero comprar mesmo pelo preço mais barato. Mas a única coisa que a China quer ter é o dinheiro. Pois é, mas essa loucura minha aqui, outras pessoas também têm. No meu caso, eu me abstenho de usar o aplicativo. Mas enfim, outros deputados lá nos Estados Unidos também olharam e falaram, fica aí fazendo essas dancinhas, acontece que é dancinha pra cá, as pessoas baixam o aplicativo, muitas pessoas têm o celular funcional, então no celular funcional tem um aplicativo que coleta dados, e aí ficou meio naquela... Inclusive tinha uma normativa que algumas pessoas das Forças Armadas não poderiam ter esse aplicativo baixado no celular funcional. Então tem uma preocupação. Tanto que teve um projeto de lei lá nos Estados Unidos que já passou na Câmara. E a ideia é, TikTok quer funcionar aqui? Tudo bem. Mas quebra o teu vínculo aí com o governo chinês, seja vendido para uma empresa. Porque talvez seja um pouco da minha tese. Uma empresa controlar os seus dados, ok. O governo é perigoso. O governo tem armas. A coerção do governo é muito mais forte. Né? Eu entendo perfeitamente a linha de Só pensamento. um microsegundo. E a ideia Passou. é justamente isso, de que como os dados são disponibilizados por governo chinês, China e Estados Unidos, a gente sabe que são as potências que estão se degladiando nessa nova Guerra Fria, essa justificativa, o projeto está no Senado agora, aguardando votação. Eu acho que faz um certo... Tem um quê de chapéu de alumínio aí? Provavelmente tenha, porque a essa altura do campeonato, vamos lá, é óbvio que um aplicativo, quando a gente baixa o aplicativo, como é o Google, como são outros, a gente autoriza um monte de coisa que a gente não lê ali, eles ouvem o que a gente está falando, parece que tem alguns aplicativos até que tem acesso à sua câmera, pode ligar, desligar, já tem muitas coisas sendo ditas por aí. Ouvir o que nós estamos falando, no caso do Google, nós autorizamos isso. Por isso que quando você fala alguma coisa, logo depois aparece várias propagandas para você. Eu vi um Reels uma vez, que o cara fez assim, pegou o celular, tava no Instagram, com o Instagram aberto, aí ele falou assim, deixa eu ver, uma pizza. Aí ele começou rodando o celular dele, tipo, 3 segundos depois apareceu um patrocinado de pizza. Então, o Google, o Instagram, tudo, mas começam estão lá nas letras miúdas. Eu já tive a oportunidade de parar, olhar, eu vi isso uma vez, aí falei, vamos dar uma olhada, realmente está lá. Ele tem acesso ao seu microfone. Você pode, inclusive, desabilitar isso no Google Ensina. Seja no Meta, seja no Google, como você desabilita eles escutarem o que você está falando. Então, vamos lá. Vamos imaginar essa tese maluca, que eu não acho que seja tão maluca assim não. Só estou dizendo que eles demoraram. O que eu quero dizer é que já foi. Se for para o governo chinês ter os dados de uma massa americana, já tem. Já tem. Aí vai deixar de acessar e ouvir e tal. Ok, porque às vezes o telefone está aqui. Vamos imaginar que alguém tem um telefone pessoa física e está num quartel, está num lugar que não deveria, está no gabinete de um deputado, de um senador, na Casa Branca. Ok, enfim. Mas isso já está acontecendo agora
enquanto o projeto de lei está lá andando. Então, se for para coletar dados, se for para ter... Já está acontecendo, gente. Demorou demais, que sirva para outros aplicativos para o futuro que vão vir. Mas, enfim. Tem também uma discussão que aí é muito filosófica, né? Que as pessoas falam da imbecilização dos usuários, que as pessoas, o conteúdo não é legal, e na própria China, essa Não versão é, do sim. TikTok, ela é banida, lá disponibiliza vídeos para as crianças, educativo, científico, mundo lindo. Aí eu fiquei pensando o seguinte, proibir o TikTok. Você que está ouvindo, você que está nos vendo aqui pelo YouTube, você tem um Reels, que é a mesma coisa. Minha sobrinha lá em casa, ela não tem acesso ao TikTok. Loucura do tio. O que ela faz? Olha para o Rio. Ela olha pelo YouTube, pelos shorts, na TV, entendeu? Então, assim, não vem um, vem outro. Então, proibir o conteúdo, não sei se é a realidade. Aqui sim é uma justificativa, acho que na minha cabeça, um pouco mais aceitável. Mas por questão de conteúdo, não tem essa não. A internet é meio que incensurável. Você quer ver um conteúdo X, você vai ver numa plataforma ou na outra. Mas, enfim, a justificativa dos conservadores é isso. O conteúdo que está expondo as crianças é imbecilizante. Vai proibir o TikTok, ela vai ver no Reels ou nos Shorts. Não? Eu quero minha rosa, não tem no Reels. Não sei, mas também o TikTok proibiu. O Léo tá falando aqui daquelas lives de NPC, que era um conteúdo muito imbecilizante. Demais, né? Mas os conservadores mais chatão mesmo tá falando das dancinhas. Entendeu? A dancinha tem. Vai ter em tudo quanto que é lugar, não tem como. Mas pelo menos você não vai estar vendendo seus dados para o governo chinês. Ou já vendeu. Eu não. Você. Vamos lá. Vamos continuar, que eu tô vendo que esse negócio dá pano pra manga aqui. Dá. Vamos pegar um assunto menos polêmico. Mas tiozão esse assunto aqui. Gente, vocês sabem que a Vale, antiga Vale do Rio Doce, era estatal. Né? Ela era uma empresa do governo federal brasileiro. Aí em 97, mineradora, para quem não sabe, Vale do Rio Doce se tornou a Vale. Em 97, Fernando Henrique ele privatizou. Mas as privatizações brasileiras, assim como aconteceu com a Embraer, por exemplo, é assim, eu vendo, mas eu tenho acesso a uma golden share, e agora eu estou do lado de uma pessoa que é especialista em mercados financeiros, que ele se formou agora recentemente na graduação dele sobre esse assunto. Ele vai falar melhor que eu. Mas é uma golden share, é uma ação dourada. Especial. Que é assim, eu não sou mais o dono de tudo, mas eu ainda tenho aí palavra, tenho voz, voto e veto. Beleza, assim continuou a Vale. A gente sabe que essas empresas aí às vezes ficam sujeitas a algumas interferências políticas. Veja, exemplo da Petrobras, que é mais ou menos economia mista, mas ainda assim é o governo praticamente que toca o dia a dia dela. Nessa semana, um dos conselheiros da Vale, ele renunciou ao cargo. Falou, galera, tô fora. Aí foram perguntar pra ele, mas por que você tá fora? Você é conselheiro da Vale, pô. Você ganha pra isso? Por que você saiu? Ele falou que a interferência política na Vale tá insuportável a ponto dele falar, bem, já não consigo fazer nada aqui. Vou sair. Tô fora. E no mês passado, o Lula deu uma entrevista e disse o seguinte, eu não vou mais imitar o Lula, que eu não sei mais, mas ele disse o seguinte, a Vale não pode pensar que ela é dona do Brasil. Ela não pode pensar que ela pode mais do que o Brasil. Demonstrando o grau de interferência. Isso, de que ele gostaria com que as estatais, ou semi-estatais, como é nesse caso aqui, entendam o que eu quero dizer como semi-estatal, deveriam andar ao lado das políticas e interesses do governo brasileiro. Inclusive, tinha a ideia de que a Vale tinha que ter minas na África. E a Vale entendeu que essas minas, legal para a política, porque você está estendendo a sua interferência política, mas para a Vale não era rentável. Depois dessas análises aí, de que está tendo interferência política, as ações da Vale caíram 5% só nessa semana. Ricardo, que é do mundo, sabe que 5% de uma semana é uma senhora queda, né? Ricardo, isso a gente está falando da Vale, que ela já foi privatizada. Você imagina aí uma economia mista que o poder público tem uma interferência muito maior, como é a caso da Petrobras. Danilo. Né? Já pegando o teu gancho, no caso da Petrobras, onde o governo ele é sócio, vamos assim dizer, é importante a gente deixar isso aqui claro. A Petrobras já foi uma empresa
estatal, 100%. 100% do governo brasileiro. Hoje ela não é mais uma empresa estatal, é chamada empresa de economia mista, onde o governo tem 50,26% das ações preferenciais, as ações com direito a voto no conselho administrativo da Petrobras, ok? O que representa no capital, na grana da Petrobras, 36,5%. Ordinárias. Ações Não? de preferenciais, direito a voto, né? Ordinária é... Acho que. Eu não sei. Ok. Mas uma tem direito a receber o lucro e não tem direito a voto. Ok. Por isso eu acho que é o preferencial, eu recebo antes. E a outra é a que tem o direito político. Ele que é o A especialista. Petrobras tem 50,26% de direito a voto, por isso ela controla o conselho administrativo, ela tem 6 das 11 cadeiras no conselho administrativo da Petrobras. E capital da empresa, ela tem um pouco mais de 36%. Então, como ela tem um poder de interferência razoável na companhia, ela não é dona da companhia, da Petrobras, ela interfere no conselho administrativo, já há essas turbulências. Nesse movimento que o governo fez na Petrobras, ela perdeu 50 bilhões de reais de valor de mercado na Bolsa de Valores. A Petrobras é uma empresa sólida, é uma empresa... Então ela cai, depois ela sobe, depois ela volta, fica naquele movimento no mercado. A Vale já não é assim, o controle já não é mais estatal. O controle, o Estado vendeu a grande participação que ele tem na Vale, hoje chama Vale, já foi Vale do Rio Doce, Companhia Vale do Rio Doce, mas ele tem esse voto que a gente chama de Golden Share, mas é um voto especial, vamos assim dizer, uma participação onde ele tem direito de falar, mesmo sendo um acionista minoritário, tendo uma participação pequena, não sendo o acionista majoritário da empresa, ele fala, ele é ouvido e eventualmente, aí depende da negociação desse Golden Share de um para outro, ele tem poder de veto. Então, o governo tem, no caso de algumas negociações, deixa eu analisar que eu não sei te dizer precisamente no estatuto da Vale, mas acho que o governo brasileiro tem esse poder. É óbvio que não é para ser usado, é para ser usado em condições específicas, não a qualquer momento, já que você não é mais o dono da companhia, mas você é um acionista importante. O governo, vamos lá, é um acionista importante. O negócio da Vale é mineração, basicamente. Então, estamos falando que vai tirar um minério da terra e a terra é nossa, é brasileira. Então, tem toda uma matemática aí bastante específica aí. Mas esse governo do PT, esse governo da esquerda, tem esse viés intervencionista nas empresas. E é isso que preocupa os acionistas da empresa, que preocupa a Petrobras, onde o governo controla a maior parte das ações, mas não é o dono da empresa inteira, entendem? Isso é importante deixar claro, porque é vendido para nós brasileiros. Ah, a Petrobras é nossa. Ah, não, a Petrobras é uma empresa importante, é um monopólio petrolífero aqui no nosso país e nós precisamos discutir isso. Qual o papel da Petrobras de fato? Para ela ser de novo uma empresa estatal, tem que recomprar as ações do mercado, tem que botar dinheiro no mercado, comprar as ações de quem tem e voltar a transformar ela numa estatal. Não da forma como foi feita na Venezuela no bração, mas aí o governo ter ali o direcionamento. Ou privatizar essa empresa, não privatizar para um só órgão, privatizar, abrir para concorrência, trazer outros players internacionais e o governo continua, como o governo faz com qualquer outro segmento, controlando. Ali é ele quem dita as regras, é ele quem regula. Tem um caminho que a gente não escolheu ainda. Acho que o maior erro, na minha opinião, dos governos de maneira geral é não definir qual é o papel da Petrobras. Nem privatizou, e controla e regula, como ele regula a educação, como ele regula a saúde. Não é assim a casa da mãe Joana, não, como dizem, não. O governo regula tudo nesse país. Faça a mesma coisa com a Petrobras. Venda a sua participação e regula o mercado. Não venda para um. Óbvio que tirar o monopólio do Estado, dar monopólio para a iniciativa privada, seria muita burrice. Só um pequeno adendo aqui, a questão da Petrobras, você vê a questão de influência política, o preço da gasolina. Da gasolina, do diesel. O preço da gasolina é um commodities, etc. Então ele fica sujeito às variações do mercado internacional. Mas eu também não posso deixar tão largado, porque se a gasolina bater 9, porque ela tinha que custar 9, pedem minha cabeça como presidente. Então olha o que o Ricardo está falando aí. O governo pode, a gente tem que definir isso. É uma empresa que vai buscar lucro, então ela vai vender a gasolina a preço que ela quiser. Ou ela vai buscar o social. E aí, buscando o social, os investidores vão falar... não tô aqui então pro social, vou tirar meu dinheiro. Exatamente. É esse equilíbrio que é muito difícil de acontecer. E os governos têm dificuldade de lidar com isso.
Então, na minha opinião, falta essa definição do que de fato é a Petrobras para o Brasil. Vende, e mesmo assim o governo vai continuar regulando, controlando, ou seja, não vai vender só para um player, vai vender para vários players, vai fazer como outros países faz, ou vai estatizar de volta e falar, não, é algo que a gente quer realmente que seja algo do Brasil, é nós, vamos comprar as ações de todo mundo, é 100% do governo, o governo vai fazer ação social com a Petrobras. É outra pegada, outra proposta, propostas diferentes. Mas a gente está no meio do caminho, que aí a gente não sabe o que faz. E depende de cada governo, né? Praticamente cada governo dita uma das políticas. É muito ruim para o investidor, é ruim para o país, porque quando o governo interfere e a Petrobras perde dinheiro de ação de mercado, valor de mercado, como ela perdeu agora, o Tesouro Nacional perde também, porque deixa de arrecadar. Que inclusive foi esse o motivo que fez o Fernando Haddad ser indicado para ser conselheiro da Petrobras. Tipo assim, pô, peraí, vocês mexem lá, vocês fazem lá as enroladas de vocês e o tesouro aqui que perde dinheiro, precisando arrecadar e vocês tirando dinheiro do caixa. Se a empresa perdeu o valor de 50 bi, imagina quanto perdeu o Tesouro Nacional. Enfim, voltando aqui para Vale, o conselheiro falou, já que vai ficar nessa interferência aí, nesse chove não molha, eu tô fora, porque no final das contas vocês vão ficar usando essa Golden Share aí, que é praticamente esse as, né, na manga. Qualquer hora fora. Vocês vão lá e dão essa cartadinha, né? E aqui realmente, Ricardo, só esclarecimento, a preferencial é o tipo de ação que você tem preferência na hora de receber o lucro, o dividendo que chama, né? E em contrapartida, já que você tem essa preferência, eu perco o poder político. Então vocês fazem o que quiser e só me dá o dinheiro. E as ordinárias são aquelas ações que você tem o direito ao dividendo em menor quantidade. E para compensar essa perda de lucratividade, eu ganho poder político. E aí, se eu tenho 10% das ações, eu tenho 10% de mando. Né? Na hora da contabilização do meu voto lá, pode colocar 10% que eu vou falar que não. Então essa é a diferença. E no caso do governo brasileiro tem 50,26%, não chega a 51%. Você vê, ou seja, bem na linha do limite para que ele possa indicar o conselho administrativo, a maioria do conselho e o presidente do conselho administrativo. Inclusive essa semana, ou foi semana passada, eu tenho um grande problema em relação a tempo, mas eu sei que está aqui no radar. O Jean Paul Prats, ele falou que vai possivelmente mudar a questão dos dividendos da Petrobras, o que fez com que também as ações despencassem. Por quê? O que acontece? De novo, a mesma definição. É uma empresa social, vão vender a gasolina a R$3 e o governo vai subsidiando, ou é uma empresa que vai correr atrás do lucro? Por que toda essa discussão? Petróleo, ele não é um recurso infinito, ele é finito. Então, todo instante a gente tem que estar buscando novos poços. Não adianta eu achar um novo poço de petróleo aqui e falar, estamos ricos. Ele vai acabar. Então, eu preciso estar sempre ali na prospecção. Isso custa. Então, eu preciso também de dinheiro público, dinheiro privado. Por que eu vou comprar uma ação de uma empresa? Com o intuito de que ela depois me retorne um dividendo, certo? Aí você fala, não sei se eu vou te dar dividendo. Aí eu falo, então, não sei se eu vou comprar sua ação. Só que nessa que eu não sei se eu vou comprar sua ação, eu não injeto dinheiro na empresa. E uma petrolífera precisa de dinheiro a todo instante. Me permita apenas fazer não estou aqui para fazer justiça para o Jean Paul Prats, o problema vai é dele. lá. Mas o que era uma mudança na distribuição são de dividendos extraordinários. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a empresa já tinha uma previsão de dividendos, ok? Essa previsão de dividendos... Esse ano ganhar 100 bi. Por exemplo, aí vamos compartilhar esse 100 bi de dividendos entre os acionistas da empresa proporcionalmente. Também 100 bi, ok, foi dividido. Só que ao invés de ganhar 100 bi, ganhou 150 bi. Aí 50 bi extraordinariamente. O normal é dividir entre os acionistas. É um dividendo extraordinário. Você vai falar, nossa, era para eu receber tô recebendo 1,5, que bacana. Aí o Jean Paul Prats falou, não, acho que esse extraordinário aí não vai ser bem assim. Aí a galera gritou, mas não impactou no caixa dos fundos e dos acionistas grandes. Então ele falou, a nossa previsão veio. Agora, óbvio, tudo que viesse a mais era melhor. Agora, se ele fala isso aqui, isso impactou inclusive no caixa do Tesouro, que é um acionista da Petrobras. Acionista, né? Aí, de novo, apareceu o pessoal falando assim, mas você não tem que ficar passando pano para investidor. Bem, acho que é uma posição que você pensa, ok. Mas se você não quer o investidor, não queira também o dinheiro dele. E aí você descapitaliza é só comprar, a empresa. É só comprar. Eu acho que, inclusive, eu ouvi essa conversa de proposta, não quero estender mais nesse assunto, Vamos mas lá. do Ciro Gomes.
O Ciro Gomes tinha uma proposta de falar, não, se eu ganhar presidente, eu recompro a Petrobras. Aí pronto. E aí eu quero dar para ela um destino que eu imagino enquanto presidente, vai ser uma empresa nacional e vai fazer aquilo que o Estado brasileiro entende ser bom. Ok, justo e tá tudo bem. É uma discussão ideológica. Agora, no momento que você tem uma empresa privada, que é o caso da Petrobras, que ela é privada, lucro. ela trouxe dinheiro de outros investidores, pessoas físicas. Você, cidadão que está nos assistindo aqui, pode entrar na B3, na Bolsa de Valores, comprar a ação da Petrobras e ser um minoritário lá também, querendo o seu dividendozinho. Muita gente faz isso. Aí muda tudo, porque aí você fica submisso às regras do mercado, já que você está no mercado, e é o que a Petrobras é. Ela está listada em bolsa, ela está buscando dinheiro do investidor o tempo todo. Mas nos momentos X, Y, Z, o governo quer ir lá e interferir no processo. É essa bagunça que eu acho que está errada com a Petrobras. Nem estou entrando na discussão de um lado ou de outro, estou apenas falando que do jeito que tá ruim, e entra governo e sai governo, continua ruim. Continua ruim. Né? Realmente, esse equilíbrio entre o social e o lucro é um grande desafio. Ainda bem que eu não sou candidato a presidente, não tenho que resolvê-lo. Mas, você já se perguntou, por exemplo, por que o nosso petróleo, já que o Brasil é autossuficiente em petróleo, porque o nosso petróleo, nossa gasolina é cotada em dólar? Nós já fizemos um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui nesse cardzinho e também na descrição do vídeo, na descrição, nos comentários, no fixado, em que um especialista de petróleo me explicou por quê, porque eu sempre tive essa dúvida, né? Não vou dar spoiler, quer saber? Dá uma conferida lá no vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar também. Vamos lá, continuando aqui, uma novela essa aqui, Ricardo, vou perder um tempinho, mas para explicar essa novela, tá? Vocês conhecem o União Brasil. O Brasil é o terceiro maior partido na Câmara dos Deputados. Tem o PL, o PT e o União Brasil. Tá? Ele foi uma fusão do PSL e do DEM. Dois partidos que eram relativamente médios e se tornaram um partido grande. Principalmente, né, aqui com a questão do PSL, que em 2018 foi o partido que abrigou Jair Bolsonaro. Então era um partido relativamente grande e o DEM um partido relativamente... dos pequenos, um grandão, né? Se juntaram, ocuparam, vamos dizer assim, o lugar do PMDB, talvez, ali, que era o grande partido de centro, né? Agora, finalzinho de janeiro, fevereiro, Antônio Ruedas, é assim que se pronuncia? Isso. Ele foi eleito presidente da União Brasil, tá? Como falei, que é essa união entre PSL e DEM. Ele substituiu o Luciano Bivar, que é deputado federal, e era o presidente do PSL na época em que Jair Bolsonaro disputou as eleições e saiu vitorioso em 2018. Dizem que o Luciano Bivar não gostou muito dessa eleição, né, de ter perdido o cargo para o Ruedas. E aí, parece que ficou um ruído entre os dois. O Ruedas denunciou o Bivar de ter feito ameaças contra a vida dele. Depois que ele fez essa denúncia de ameaça contra a vida dele, misteriosamente e coincidentemente, duas casas que envolvem o Ruedas, uma dele e uma da irmã dele, pegaram fogo numa praia lá em Pernambuco. Acontece que também tem casa nesse mesmo condomínio aí o Luciano Bivar. Então falaram, olha que coincidência, quem teria acesso fácil, né, a essa casa? E justo as duas casas que o sobrenome Ruedas está no meio, né? Então, diz aí que o Bivar é um dos apontados como responsável por isso. Tanto que o partido já começou o processo de expulsão de um partido, expulsão do Bivar, de um partido que praticamente ele era o cacique do PSL, né? Ele era o dono do PSL. Agora está correndo o risco aí de ser expulso. Aí você fala, gente, para que tudo isso aí? Para você que não sabe, partido no Brasil é um bom negócio, tá? Além de ser um bom negócio você ter só um partido per si, a gente está falando do União Brasil, que é o terceiro maior na Câmara dos Deputados. Eu não estou falando aqui de prefeitos, de vereadores, nada disso. Estou falando de Câmara dos Deputados. Por quê? Ter deputados federais é o parâmetro que faz com que o dinheiro entre no caixa. Eu posso não ter prefeito nenhum, mas se eu tenho 100 deputados federais, o meu fundo partidário e o meu fundo especial de financiamento de campanha, chamado de fundão, serão muito altos. Então, se eu tenho a terceira maior bancada, eu tenho o terceiro maior repasse do fundão, do fundo partidário. Por exemplo, só esse ano, mais de R$500 milhão vai estar então no caixa do União Brasil.
E o presidente do União Brasil, portanto, claro, não vai ser ele que vai estar com o comando direto desses 500 milhões, mas ele vai ter uma interferência muito grande. Então, nesse caso, nós estamos falando de poder político e principalmente de poder econômico. Então é natural de que quem esteja perdendo esse poder aqui, Não goste. principalmente no ano eleitoral em que tem o fundão, não goste. Danilo, eu acho Ricardo? que essa história ela ainda fica um pouquinho mais bizarra. Eu vou Conte explicar. aí, Primeiro, conte aí. primeiro que eu quero deixar claro aqui que existe uma investigação em cima desse incêndio na casa do Rueda e da irmã. A irmã do Rueda é tesoureira do União Brasil Nacional. Então, ou seja, a coisa vai piorando. Quando Que cuida do dinheiro, que então, cuida do tá dinheiro. vendo? Tesoureira Muita que merda. libera a grana no fim do dia, né? Quando as casas pegaram fogo, o Bivar saiu na frente dizendo que poderia ser uma tentativa de golpe do seguro por parte de Rueda. Nossa. É, Em tinha- tese que ele não precisava fazer O nada. Rueda parece que é bem de grana, a gente não estudamos aqui as finanças do cara, mas diz que ele é muito bem de grana e que não precisaria disso. Mas o Bivar já saiu gritando, precisa ver se não é um golpe do seguro aí que tá dando. O que é mais bizarro nisso tudo, pessoal, é que há um tempo, lá quando foi feita a fusão entre PSL e o DEM, o Bivar e o Rueda eram como pai e filho. Carinho, é tanto Eles que o eram Rueda já foi muito presidente. O Eles Bivar ficavam assim. era presidente no papel. Na prática, operacionalmente, já era o Rueda que era quem comandava a coisa toda. Parece que o Bivar já queria sair, já iam sair com ele, e em algum momento ele resolveu voltar. Alguma coisa aconteceu entre um e outro, entre o pai, entre aspas, e o filho, ou entre o mestre, né, e o aprendiz. O padrinho, apadrinhado. Alguma coisa aconteceu ali que desconectou essa amizade toda. Uhum. Aí o Bivar voltou à cena e falou, não, agora eu vou me reeleger no União Brasil. O que não aconteceu, porque a estrutura funcional já estava em torno do Rueda. Então, houve a eleição que o Bivar tentou cancelar a eleição, né? Enfim, uma bagunça imensa ali. Agora, uma relação de, aspas, pai e filho rompe, o filho sai vencedor das eleições. Dias depois, a casa do filho e da tesoureira, da irmã, pega fogo e fica Suspeito. é no mínimo muito suspeito e triste para a política brasileira, né? Lógico que a gente sabe que é um baita do negócio ter um partido político, estamos falando aqui de bilhão de real, meio bilhão de reais, é muito dinheiro, enfim. Mas nós assistimos aí uma cena dessa, que graças a Deus ninguém se machucou, são, né, imóveis, enfim. Mas é triste ver que o Brasil está caminhando para uma cena dessa assim bem bizarra, né? Coisa que parece que é de cinema, de filme. Ó, botou fogo na casa do cara. Ainda bem que todo mundo vivo aí. Se Agora, fossem umas séries, aqui cairia muito bem, como uma cena. Agora, a polícia tem que investigar isso. A polícia tem que investigar e trazer essas informações pra gente. Se de fato houve um mando aí do Bivar ou não, se foi o golpe do seguro ou não, se eram duas casas, parece que a estrutura das casas já era antiga, então também a gente sabe que pode ter sido só um acidente, de fato. Meio coincidência demais, duas casas, muita coincidência. E as duas com o mesmo sobrenome ali. Então, cabe à polícia fazer essa investigação, mas no mínimo é triste ver isso aí. O que acontece é que, em tese, a União Brasil segue sob o comando do Antônio Rueda. Que não tem cargo hoje, tá? Tá cargo ali. eletivo. Não tem mandato, não é deputado. Exatamente. O Bivar é deputado federal. Bem, como o Ricardo falou aqui, deve continuar as investigações para que a gente saiba no futuro o que aconteceu. Mas, você olha isso aqui, você fala, meu Deus, se eu fosse o Rueda, você não ia falar, foi o Bivar, não tenha dúvida nenhuma. Se fosse eu, falar, esse cara tá atrás de mim, não tenha dúvida nenhuma. Então, tem todos os indícios que sejam. Tanto que agora o ex-cacique do União Brasil vai responder em 10 dias para responder essa acusação internamente, e pode ser que no final das contas ele seja expulso do partido que antigamente lá no PSL ele era o dono, né? Ricardo, tem uma questão para você aqui, o seguinte, uma dúvida. Igual do Ricardo, que ele entende tudo sobre a parte ali da Câmara dos Deputados. Eu, deputado federal, fui expulso do partido. E aí? E acontece comigo?
Absolutamente nada. Você pode ir se filiar no outro partido. Teoricamente, aqui entre nós, não é um negócio ruim. Tá. Além da imagem de ter sido expulso e toda a questão da imagem ética em si, você está liberado para ir para qualquer outro partido levando seu mandato junto. Porque você sabe que existe uma regra eleitoral, se for eleito pelo partido, por exemplo, se o Bivar quisesse sair do União Brasil e o presidente do União Brasil falasse, não, nós não vamos abrir mão, não é de você, ele pode sair, é do mandato. O mandato é compartilhado quando você é membro do legislativo. O mandato Isso, é seu, você mas é vota do partido. Primeiro no partido, você Depois coloca na o numeração código do do partido, candidato. depois do candidato. Isso, então se o partido não te libera para você ir para esse muito acordo, a troca-troca de partido entre acordos partidários, então o Danilo foi eleito aqui deputado federal na União Brasil, eu sou presidente, ele quer ir agora pro PSD. Tudo bem, tá tranquilo, Danilo. Se eu concordar, o partido falar, não, tá liberado, ele Aí vai pro PSD e a gente não cobra o mandato dele na Justiça Eleitoral, ok? Só não pode acontecer isso quando você é expulso, aí você pode se filiar onde você quiser, o mandato vai com você embora. Ou quando há um desacordo estatutário, ou seja, você se filiou no União Brasil com um propósito. União Brasil aqui é apenas exemplo, tá, gente? Com um propósito identitário, Tá. o programa do partido. Aí o Eu programa sou a foi em favor desacordo. de que os copos sejam transparentes. Vem um PL e fala, a partir de agora todo copo tem que ser azul. Aí então saiu o desacordo com as regras estatutárias ali que te fez filiar à União Brasil. Aí você contesta isso na Justiça Eleitoral e vai embora para outro partido. Ou há um terceiro caso na fusão dos partidos. Como foi o caso aqui, quem era filiado ao PSL. Quando o PSL se fundiu com Democratas, que ia criar a União Brasil, era uma janela para você zarpar. Você falou, olha, eu não concordo com essa fusão, não gostava do Democrata, se eu gostasse eu tinha me filiado lá, eu tinha essa linha de pensamento aqui, tô fora dessa fusão. Ali você tem espaço de ir embora com o teu mandato enquanto deputado federal. A pessoa sendo expulsa no fim do dia, não é o caso do Bivar não é uma notícia boa pro Bivar. Tá. Porque como você falou, ele era o cara da caneta de R$500 bilhão. O terceiro maior partido. Deixou de ser o cara da caneta e ainda vai ser expulso, vai ser chutado do partido que ele fundou. Porque a União Brasil foi fundado pelo Bivar e pela galera do Democratas. É realmente meio vergonhoso. Mas ele sai com o mandato dele, vai se acomodar em alguma outra legenda, como um filiado qualquer, sem poder de caneta nenhum. Mas, Ainda mais com um histórico desse de mandato. casa queimada, sei lá, quem vai querer receber o homem aí, né? Mas de qualquer maneira também ele pode continuar, inclusive sem partido se ele quiser. Pode, fica nesse caso, Porque pode eu ficar lembro, assim. se eu não me engano, acho que era o Regufe, senador, que também ficou Pode ficar um tempão sem partido, sem problema nenhum. Qual é o problema desse deputado? As comissões da Câmara e do Senado são montadas com base nos partidos, na força partidária ou das federações. Então, por exemplo, por que o Nicolas foi indicado presidente da Comissão de Educação? Porque o PL é o maior partido da Câmara e ele tem prioridade nas escolhas de algumas comissões. Então, CCJ é PL, pode ser que no outro momento seja outro partido. Então, o PL diz, é do PL aquela indicação. Ele indica quem ele quiser. Aí, dentro do PL, cada deputado que se articula bem para poder ser a pessoa. Aí, como eu não tô embaixo de nenhum guarda-chuva, Tu não vai pra lugar ninguém nenhum. quer saber de mim. No caso do Bivar também nem sei que comissão que ele participa, então eu não sei se é um negócio tão ruim pro Ele Bivar. é secretário, primeiro secretário da mesa da Câmara. Então É isso que ele tá. Já muda tudo. Ser secretário da mesa da Câmara é um outro nível de poder. Mas também já tá acabando daqui a pouco. Final do ano. Né? O mandato do Isso. Lira. Mas também não E, vai poder consequentemente, conseguir outro espacinho lá, um outro negocinho. Assim, realmente para ele é um negócio ruim. E o Bivar é um elemento político. Né? Deputado é um detalhe para ele. Como o Rueda é um elemento político. Você acabou de falar, ele não tem mandato, ele não é deputado federal, não é senador, nada. Então, mas ele é um dirigente partidário forte. O Bivar também o era, desde do PSL, tanto que era dono do PSL. Enfim, ele vai sentir muito aí. Se de fato, detalhe, é um processo de cassação. Aí dentro do União Brasil vai ter um monte de coisa que eu acho que não chega a caçar. Agora, a não ser que realmente tenha um Expulsão. Desculpa. Aí de expulsão. Caçar o mandato seria a própria Câmara. De expulsão do partido. A não ser que tenha indícios fortes, que a polícia venha e traga e fala, olha... Também fica um puta climão se não acontecer, hein? Situação, né? O Ricardo comentou também aqui da fusão, né? Mas além dessa parte, eu não gostava do Dente, se eu gostasse eu me filiava lá. Além disso, tem que pensar o seguinte, vamos dizer que aqui a gente tem um partido, Partido do Bom Senso. E eu sou o vice-presidente. Inclusive o canal era Partido do Bom Senso quando foi criado. Sou vice-presidente, o Ricardo é presidente. Aí vai fundir com o partido do Léo e da Kim, tá ali atrás, né? E aí, nessa negociação, o Ricardo fala, não,
vem que eu te dou a vice-liderança, vice-presidência. Fala, e eu? Você fala, Danilo. Tem que compor, tem Aí que eu- somar. Aí eu saio e falo, galera, eu tinha poder, eu era o vice. Agora Podia não até tem. arquitetar o Ricardo desaparecer e eu virar. Agora eu não tô O mais, que é tô indo comum no embora. Brasil, né? Imagina, isso aqui é só um cenário do que acontece lá. Só um spoiler. Dinheiro. Gente, continuando aqui pro nosso penúltimo assunto, que eu vou meter um assunto aqui do finalzinho, mas de notícia rápida. Essa aqui eu juro que é rápida, tá? Já faz um mês que a galera de Mossoró tá convivendo lá com o helicóptero passando a todo instante pela cabeça deles. Em 14 de fevereiro, o pessoal vazou, né? Fugiu lá do Presídio Federal de Mossoró. 2 pessoas saíram. E como é um presídio de segurança máxima federal, ela é sujeita ao Ministério da Justiça, que quase 2 dias antes estava sendo assumido pelo Lewandowski, né? Aí ele comentou o seguinte, não que foi bom, mas que trouxe a oportunidade de modernizar os outros, porque se é segurança máxima, meu amigo, você não pode fugir. O nome tá dizendo, Pô. gente, segurança máxima. Se É no o máximo você de segurança. foge, imagina Imagina o mínimo. o resto, né? O outro é Ele regime falou semiaberto, aqui, é isso? imagina se fosse uma cola, imagina se fosse qualquer outro. Se o cara tá num regime de segurança máxima, é tão ou mais perigoso quanto. Mas ele disse que vai fazer o seguinte, a partir de então, já que esse episódio aconteceu. Compra de equipamentos de vídeo monitoramento e câmeras térmicas, tipo um presídio de segurança máxima, eu anotei isso. Construção de muralhas ao redor da penitenciária, né? Instalação de cerca elétrica e aumento das revistas diárias. Eu estou perguntando aqui como que é composto uma prisão de segurança máxima, já que não tem nada disso que ele ainda vai comprar. Eles fazem o quê? Um buraco na terra e botam as madeirites em cima e fica Aí o policial em fica cima? preso aqui Meu. só. O que é, então? Cara, não tem câmera de vídeo monitoramento, caralho. não tem muralha, não Cerca tem elétrica. cerca elétrica. Inclusive lá em Mossoró, desconfia-se que além de ser carnaval, como ele falou, e aí você diminui um pouco a tensão, eu acho um absurdo. Mas enfim, o que ele falou, além disso, estava tendo uma reforma no presídio. Da empresa laranja. Isso, e essa reforma aí pode ter facilitado aí, porque a bagunça, carrinho de ir pra lá, enfim. Brasil, né? Will. Mas se completa aí um mês. Na minha concepção, essa galera já tá muito longe de lá, já entrou num carro, numa moto, em qualquer Tá no coisa. que Paraguai. seja, e já tá muito longe de lá. Enquanto isso, continua aí, como eu falei, a galera de Mossoró continua com os aviões voando na cabeça deles, na busca dessa galera. Um mês já se passou e nada aconteceu. Infelizmente, o brasileiro, ele só coloca o cadeado depois que é roubado. Então, já que aconteceu essa desgraça, que essas medidas aqui de fato aconteçam e a gente não tenha mais uma notícia dessa no futuro. Ou o governo brasileiro só coloca a câmera de vídeo monitoramento depois que o pessoal some, né? Tá bom, entendi. Engraçado, Boa. não é engraçado, mas interessante que uma vez uma jornalista foi a um presídio de segurança máxima e ela falou, quero mostrar como é que é, quero ser uma interna. E aí falou, tudo bem, então você vai entrar, você vai ter uma palavra de segurança quando você não aguentar mais. E ela mostrou como é que era uma salinha, uma cela bem menor do que aqui no nosso lugar, tipo 1x3, em que ela tinha uma uma cama e o lugar para que ela fizesse as necessidades dela. A comida vinha por uma portinhola da porta da cela, a água começava a cair do chuveiro num determinado instante, você tomasse banho, beleza, não tomou banho naquela oportunidade, saiu. Então o que ela mostrou era realmente um regime assim, diferenciado. Uma pessoa por cela, né? Um banho de sol por dia, então era um regime diferenciado. Fico eu pensando que no futuro, quando tudo isso aqui for esclarecido, vai aparecer em algum stream aí como que foi a fuga de Mossoró, porque deve ter sido realmente muito criativa. Ou houve facilitação. Aqui eu mais acredito na tese da facilitação. Era carnaval, pô. É. Não é o que ele falou? Era carnaval. A tensão estava mais baixa. E a última notícia, que eu disse que é notícia rápida, né? Vocês ficaram sabendo aí da cota de tela, uma lei que foi aprovada. E a gente até falou aqui no resumo da semana que os streamings da vida, como Netflix, HBO Max e afins, tinha que ter uma quantidade de produção nacional. Uma quantidade X de produto nacional. Não é uma obrigação do cara assistir, mas você tem que colocar lá para que ele tenha oportunidade de assistir algo nacional. Pois é,
Nessa semana, o Gregório do Vivier, ele recebeu uma informação da HBO que o Greg News seria descontinuado. Aí a informação que chegou era que justamente essa cota de tela foi utilizada para esse fim. Por quê? Você fala, o Gregório ele é brasileiro. Mas, como o Porta dos Fundos foi vendido para uma tal de Viacom, as produções dessa empresa seriam consideradas para todos os fins como uma produção internacional. Então, como eu tenho que colocar e decidir que custa, né? São produções que eu tenho que comprar o direito de reprodução, como uma streaming. Então, eu tenho que destinar minha atenção parcialmente para produtos 100% nacional. E na hora da escolha, a HBO canetou aqui o Gregório do Vivier, justamente por conta dessa cota de tela, já que ele não era um produto 100% nacional. Né? Perdeu o programa. Tem algo a comentar sobre o assunto? Faz um L agora aí, ô Gregório, você que é defensor aí. O faz o L foi mais ilustrativo, né? O interessante é que muita gente defendeu a cota de tela, mesmo ela sendo funcional zero. Uhum. Exemplos de outros lugares do mundo, Coreia do Sul, por exemplo, que já teve cota, agora vem diminuindo o máximo, porque vem de fato investindo em qualidade da produção e está conseguindo conquistar o mercado internacional, zero cota. Sem necessidade de sem cota. necessidade de nada de cota, não é o caminho a cota, mas foi pessoas que defenderam esse tipo de linha ideológica, de que acha que colocando goela abaixo das pessoas algum tipo de produção vai funcionar. Acabou sendo mordido pelo próprio veneno que ele destilou em outros lugares. Acho que no caso do Gregório, que é pessoa milionária, vai fazer a menor diferença. Daqui a pouco eu vou inventar um outro programa dele, nacional, e vão colocar no Ele ar. vai fazer a produtora dele, o CNPJ dele. E vai vender mais caro para alguém. Vai falar, agora eu quero o dobro. Tem dinheiro. Né? E nós tivemos também Não dá aqui, última notícia rápida, o Senado aprovou na isenção de IPVA para carros com mais de 20 anos. Né? O caso ainda vai lá para o Senado não, para a Câmara para ser discutido lá, mas já tem gente falando o seguinte, que são os carros que justamente mais poluem e, portanto, numa economia que você quer trazer benefícios para o meio ambiente, o impulso seletivo para aquilo que causa malefício ao meio ambiente é uma coisa incongruente aí. Mas o senador escreve a lei e se for aprovado passa, não quer saber de congruência ou não. É verdade. Né? Ricardo, como que te acha nas redes sociais? @Ricardo Rose Oficial nas redes sociais, incluindo o TikTok. No meu caso é só no Instagram e no TikTok mesmo. TikTok mesmo? Não! No Instagram e aqui no YouTube. No YouTube. Tá, O exato. Danilo é muito americano e eu sou o cidadão do mundo. Isso, eu vendo meus pegue dados para as empresas americanas sem nenhum problema. YouTube e Instagram, política do bom senso em ambas, tá? Então aquela de sempre, você que está vendo lá no Ricardo Rose, dá uma olhada também no conteúdo que a gente traz aqui no Política do Bom Senso. Você que está aqui no Política do Bom Senso, muito obrigado por estar aqui, diga-se passagem. Dá uma olhada lá também no Ricardo Rose. Em ambos os casos, se inscreve, ativa o sininho, porque todas as vezes que nós trouxermos vídeos novos, o YouTube vai te notificar. Ele te notificando, você não perde esse conteúdo que eu acredito ser enriquecedor para você. E traz boas informações, principalmente no ano eleitoral. Não é verdade? Que a melhor forma de não ser enganado por político é ter informação. Exatamente. Tô aqui me coçando com medo da dengue, que o negócio tá pegando aí. Ricardo, a melhor forma de não ser enganado por político, eu te dei um gancho, né? É ter informação. Ele tá falando do meu livro, Manual para não ser enganado por político. Gente, é que eu tô tão preocupado Faz a com gentileza a dengue. aí. A dengue tá pegando, tá matando geral aí, pelo tá? amor de Deus. Mas também, ó... Aqui em São Paulo, onde a gente grava, esquece a dengue um pouquinho aqui. Quem quiser o e-book do livro, chama aqui no inbox aqui do Danilo, do Política do Bom Senso, ou lá no Ricardo Rose, que a gente vai dar de presente para você o e-book do livro, para você não ser enganado. Esse que é um ano eleitoral, acho que vale muito a pena. Vale muito a pena, porque todo ano vem, principalmente vereador. O resto vereador, engana bastante, mas a vereador é campeão do mundo. É um que fala que vai asfaltar a casa. Já tem um monte de faixa por aí, Danilo. Obrigado, agradeço ao vereador pelo asfalto. Que nem é necessariamente competente. Construção de creche, construção de hospital, tudo isso aí você vai ver esse ano. E você só vai ser enganado se você quiser, tá? Exato. Primeiro, você pode nos assistir. Segundo, dá uma olhada aqui e ele vai falar. Tenha boa informação, saiba o que acontece. E escute também o Política do Bom Senso, Ricardo Rose. Não é não? Exatamente, doutor. Ricardo, muito obrigado por estar Danilo, aqui mais valeu. uma vez. A todos vocês que estão dando o privilégio da sua audiência, do seu view,
de tudo que tá aqui, eu agradeço também, tá bom? Então, até o próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau.